Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos conversar sobre experiência hoje, o que ela tem a ver com você, professor, com seja do que for, seja de que matéria, seja de idiomas, de matérias, de escola, de universidade. O que a experiência tem a ver com educação? Olá, gente! Legal que vocês estão chegando. Oi, Eti, bom te ver de novo. Vamos lá, gente. Então, experiência. Olha só. Albert Einstein disse que a única forma de conhecimento é a experiência. Júlio César disse que a experiência é a mestre de todas as coisas. Ok? E você reparou, me conta aqui nos comentários, no chat, pra gente interagindo. Você reparou que ultimamente, nos últimos anos, assim, experiência, a palavra experiência, tudo é experiência. Hoje em dia. Você já viu que tá por tudo? Onde você for ver agora, tudo é uma experiência. Não sei se vocês repararam, mas assim, se você começa a prestar atenção, a palavra experiência hoje está muito mais presente do que ela costumava ser. Tem um dicionário que eu gosto muito, que é o Collins, e eles têm um gráfico, para cada palavra que você coloca lá, eles têm um gráfico que mostra o uso da palavra no decorrer dos anos, dos séculos até, né? E você tem esse gráfico com como a palavra é comum, né? Você escutar essa palavra, as pessoas usarem essa palavra. E no Collins, se vocês quiserem conferir, o dicionário Collins, entra lá e digita a palavra experience, né? O dicionário é em inglês. Você vai ver, vai descendo lá, tem a explicação do que é, exemplos, blá blá blá, e você vai achar o gráficozinho. Tem para todas as palavras que você imaginar no mundo, tá? E ali você tem o quão mudou. E experiência é assim, ó. Sabe, ela começa aqui, tururu, o pessoal vai usando a palavra experiência, e nos últimos anos ela dá um mega pico. Porque aquilo que eu tava falando, assim, se você parar pra pensar, se você parar pra olhar os lados, você vai ver que a palavra experiência tá presente em muitos lugares. Você olha pro lado, é a experiência do usuário, a experiência do consumidor, a experiência do cliente. As propagandas, esses dias eu vi uma aqui no Instagram, permita que seu filho tenha essa experiência, sabe? Viva essa experiência. A palavra experiência está sendo muito usada e tem um motivo para isso. O motivo, pessoal, é porque bem-vindo à era da experiência. Sim, ok? Nós hoje vivemos na era da experiência, na economia da experiência. Tá? E o que isso significa? Bom, significa que o valor que a gente colocou na experiência tem aumentado muito nos últimos anos. Ok? O valor que nós, sociedade, nós pessoas, a gente mesmo, vocês vão ver que a hora que a gente começar a conversar, vocês vão falar, pior que eu faço isso mesmo. A gente valoriza hoje muito a experiência. E isso acontece, então, porque a gente vive o que a era da experiência significa. Significa que a gente vive numa economia da experiência, ok? Então, micro aula de história aqui. A gente, na história da civilização, da humanidade, a gente teve 3 anteriores eras econômicas, ok? Então, a primeira era econômica que a gente teve foi... a gente começou como fazendeiros, como agricultores, certo? Essa é a economia agrícola. Foi como a gente começou. Tudo girava em torno, ok? Tudo girava em torno. Oi, Cá. Oi pra quem tá chegando. Oi, Yara. Oi, Ale. Então, oi, Rê. Então, nessa primeira economia, tudo girava em torno da agricultura, ok? Éramos fazendeiros, éramos agricultores. E esse é o primeiro formato de economia que a gente teve como civilização, né? Como povo, como humanidade. A segunda foi a era industrial. Então, a primeira foi a era agrícola, a segunda foi a era industrial. E o que aconteceu nessa era industrial? Bom, a Revolução Industrial, né? Transformou a gente, todo mundo, em trabalhadores de fábrica. Então, o que você precisava? Você precisava de mão de obra capacitada, que soubesse cuidar, consertar e operar máquinas que fazem produtos, ok? Vão visualizando aí. Primeiro, a gente produzia... Yes. Oi, Cami. Primeira era econômica, a gente produzia... A era agrícola. Então, a gente produzia produtos agrícolas, produtos de fazenda, etc. Segunda era industrial, produzimos produtos, certo?
E o que você precisa saber? Você precisa, hi Marcele, você precisa saber cuidar, operar e consertar máquinas, certo? Que produzem produtos, certo? Terceira economia que apareceu ali é o quê? Os produtos viraram serviços. Então, a gente se tornou prestador de serviço, não é? Pensa nas profissões valorizadas. Médico, advogado, certo? Prestamos serviços. Então, essas três economias foram mudando, certo? Então, você teve a economia agrícola, a economia industrial e a economia de serviços. E o que eu falei para vocês no começo da live? Que era que a gente vive agora? Economia da experiência, ok? Porque agora não é o produto, não é o serviço. É a experiência que você vende com ele, ok? Então, olha só. Se a gente não está mais, né, nesse momento de prestar um serviço ou um produto para a pessoa. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação está na qualidade da experiência que essa pessoa vai ter com a gente. Ok? E deixa eu te dar um exemplo super simples. Pensa nas experiências que você investiu em experiências recentemente. Okay? Porque experiências a gente tem sempre na vida, né? Experiências grandes, pequenas, memoráveis, experiências do dia a dia. Mas pensa em momentos em que você investiu em uma experiência. Ok? Porque experiências incríveis, elas são super valorizadas hoje em dia. Super valorizadas. O pessoal está disposto a pagar por isso. Ok? E olha só, eu não tô falando de luxo, tá? Eu tô falando da experiência. Não é um produto luxuoso, não. É a experiência que vem junto, é o pacote inteiro. Ok? Vou dar um exemplo super simples aqui que vocês já vão entender. Starbucks. Ok? Starbucks. Perfeito exemplo da era da experiência. Da economia da experiência. Olha só, café lá atrás. Café era uma coisa que você plantava, você colhia, você moía, certo? Você chegava em casa, moía, né? Até que um dia alguém pensou, peraí, eu vou moer e vou vender moído. Vou colocar numa embalagenzinha e vou vender moído pra galera. As pessoas vão pagar. E as pessoas vão pagar porque vai ser mais cômodo. Aí o que você tem? Você tem um produto, certo? O café moído na embalagenzinha. Produto. Aí alguém olhou para aquilo e falou assim, peraí, eu vou deixar mais cômodo ainda. Doida, eu sou assim, hein, pra gente se ver. Eu vou deixar mais cômodo ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o café. E eu vou vender o café pronto. A pessoa não vai ter que lavar bule depois, a pessoa não vai ter que lavar xicrinha, não vai ter que moer, não vai ter que, né? Então, oi Verônica, tive essa ideia. Vou vender o que agora? O serviço. Certo? Então você vende um produto, você vende o serviço e daí chegou quem? Chegou a Starbucks. E a Starbucks fica pensando aqui, peraí. A pessoa chega num lugar, ela senta, pede o cafezinho dela, ela toma e vai embora. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso numa experiência. Então, o que eles fazem? O lugar, o cheiro, as cores que você vê, as cadeiras onde você vai sentar, a música, os produtos, tudo. O ritual que existe quando você chega na Starbucks, a variedade. Oi, Diego! Tudo isso faz parte da experiência. E adivinha o que acontece? Você paga 4 vezes mais num café na Starbucks com um sorriso no rosto. Por quê? Pela experiência. Certo? Não é só o momento, é o depois. Você vai bater uma foto, você vai postar, você vai ficar com o copinho, você vai comprar um copinho para levar para casa. Vocês estão entendendo o poder da experiência e por que eu tô falando para vocês que a gente vive na era da experiência? Porque olha a diferença do cafezinho da esquina, tá? Cafezinho da esquina, você chega lá e fala, eu quero um expresso, por favor. E daí fala, beleza, tantos reais. Daí você paga, pode sentar ali, já vou levar pra você. Certo? Me disse assim, no cafezinho da esquina, perto de vocês também. Você vai lá, quero um expresso. Paga, pode sentar, já vou levar pra você. Você vai e senta. Compara com a Starbucks. O que você tem que fazer? Você entra na Starbucks.
Daí você faz o teu pedido. Oi, eu queria um expresso. Grande, médio, pequeno. Não me pede os nomes lá da Starbucks que eu não sei, tá? Mas enfim, né? Grande, médio, pequeno. Com chantilly, com caramelo, com chocolate, com florzinhas colhidas no Alasca por urso polares vesgos do olho direito. Tá? De boa, é tanta opção, é tanta escolha. E ainda vem no copinho americano, exatamente, exatamente. Né? Você chega lá e quando mal que mal vem uma bolachinha seca do lado lá no cafezinho. Daí muitas escolhas, o poder da escolha. Você tá no controle, entendeu? Você tá lá e você pede, eu quero um expresso médio, puro, beleza. Qual o seu nome? Qual o seu nome? É só seu. Esse café é seu, esse café não é do outro. Qual o seu nome? Daí você vai, né? Já vou contar aqui da mentoria. A mentoria tem novidades aí, já vou contar aqui sobre a turma que vai abrir. Você vai lá e dá o nome do seu café, certo? E daí quando ele fica pronto, vão levar pra você? O que você tem que fazer? Vão chamar o teu nome, você vai levantar, você vai chegar lá e vai pegar o seu café. Você tem que fazer isso, ok? A experiência nunca vai ser algo passivo, ok? A gente vai conversar muito sobre isso amanhã. Amanhã, para quem não está inscrito ainda, gente, o link está na minha bio. Tem um workshop gratuito sobre o Class Design 101 e você vai sair de lá com 4 ingredientes que você precisa para transformar as suas aulas em experiências de aprendizado. Ok? E logo depois do workshop, no finalzinho do workshop, abre sim as inscrições para a turma nova da Beyond the Box, que é a mentoria de Learning Experience Design, do design de experiências de aprendizado. Ok, pessoal? Então a turma nova abre amanhã, logo depois do workshop. Lembra que o workshop é gratuito, gente, não dá para perder, vai acontecer em inglês, ok? Super para você sair de lá e já aplicar esses 4 ingredientes aí nas suas aulas a partir da semana que vem. A não ser que você dê aula sábado à tarde, né? O workshop, ele começa às 10 e ele provavelmente vai até umas 11h30, tá? No máximo 11h30, ele não vai passar muito desse horário não, beleza? Oi, Rafa. Então, olha só, vocês lembram, voltando lá pra história, vocês entenderam que numa experiência você faz parte dela? E hoje de manhã a gente teve a última sessão da Beyond the Box com a turma 3, então a turma 3 encerrou hoje, amanhã abre a turma 4. E hoje foi muito legal, porque a Fer não tá aqui agora. A Fer, bem, espero vocês lá, hein? A Fer, a gente estava conversando sobre os princípios, né, do Learning Experience Design, fazendo um fechamento. E ela falou uma coisa muito legal que eu vou incorporar. Quando a gente falou sobre, assim, a gente aprende por experiências, né? Em uma palavra, qual é a palavra que te vem à mente? E ela falou pertencimento. E aí eu fiquei pensando, cara, tem tudo a ver. Porque quando você tem uma experiência, e não uma aula, tá? Quando você tem uma experiência de aprendizado, você faz parte dessa experiência. Você pertence a essa experiência. Não só isso, mas a experiência te pertence. Entende? Então faz muito sentido isso que ela falou, eu achei brilhante, porque é exatamente isso. Você se sente parte e você se sente como dono daquilo, sabe? É a minha experiência, é o meu nome no café, né? Diego, o workshop amanhã vai começar às 10 da manhã, ok? 10 da manhã o workshop, até umas 11 e pouquinho, 11h30, e daí às 11 já abre, logo ali na hora do almoço já abrem as inscrições para Beyond the Box para turma 4. Ok? Tem um monte de gente que perguntou também nas minhas mensagens, tá? Então amanhã, segura aí, depois do workshop. E no workshop, lembra que vocês vão sair de lá com esses 4 ingredientes na mão. E amanhã eu conto pra vocês por que eu chamei de ingredientes também, tá? A inscrição pro workshop faz no link da minha bio, tá? Se você entrar lá na minha bio, você vai ver tem um link lá, se você clicar, é só você colocar o teu e-mail e entrar no grupo de WhatsApp. Tá? A gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo pro workshop, onde você fica sabendo de tudo que tá acontecendo, os links vão ser mandados por lá, tá? Então precisa entrar no grupo do WhatsApp, fechou? Então olha só, gente. Voltando lá à questão da experiência. Quando você está na experiência, vivendo a experiência, certo?
você sente que aquela experiência não só no momento está causando um efeito, mas ela tem repercussões, né? E que seja aquela história de você bater foto para lembrar depois. Quantas vezes? Por que a gente bate foto de viagem? Porque a nossa experiência lá acende de novo quando a gente vê essas fotos, certo? E voltando no assunto do valor da experiência e como isso é diretamente relacionado ao que você oferece como professor, é que a sociedade hoje, nós estamos dispostos a investir tempo e dinheiro em experiências significativas. Ok? Por que tem loja que você entra? Tem loja que você entra e o cheirinho você já sabe que você está naquela loja. Conseguem pensar? Tem loja de roupa, às vezes, que você entra assim, sabe? A temperatura, o cheiro, as cores, o jeito que as coisas estão colocadas. Experiência não é uma coisa genérica que vai pra todo mundo. Lembra do cafezinho da esquina? Cafezinho da esquina que você chega e pede. Você não precisa nem dizer o quê. Isso é um expresso. Um expresso, acabou. O expresso é um. Vai vir naquela xícara que é igual pra todo mundo. E eu vou levar pra você na mesa, a única coisa que você vai fazer é tomar. Né? A diferença quando você tem toda uma experiência é muito grande, não é? Então vamos lá. A gente ama investir dinheiro em experiências. E quando você aprende por experiências, isso é uma coisa que a gente vai conversar amanhã no workshop. Se você aprende por experiências, as pessoas gostam de experiências, estão dispostas elas ficam mais engajadas com experiências, elas têm mais interesse na experiência, elas são mais participativas e ativas na experiência. Você olha para o lado e você vê a palavra experiência em tudo. Alguém me explica, pelo amor de Deus, por que na educação a gente não fala isso? Porque, vamos parar para pensar aqui, você aprende através de experiência, mas na escola você não tem experiência. É um processo sistemático, linearzinho. Se você está ouvindo essa live hoje, se você vai estar no workshop amanhã, você já está entre os 0,01% dos professores que ouviu a palavra experiência linkada com educação. A maior parte das pessoas nem para pensar no assunto. Experiência é negócio de marketing, experiência é negócio de loja. Não é. Na hora que você está falando com alguém, um atendimento, qualquer coisa, a experiência que você vai ter ali vai decidir se você vai continuar ou não. A experiência que teu aluno tem em sala com você vai decidir se ele vai continuar com você ou não. Você já parou para pensar nisso? Que não é o conteúdo. O conteúdo que você dá, professor de inglês, por exemplo, aqui, que eu sei que tem um monte. O conteúdo que você dá, teacher, é igual ao que ele e ela dão. Você não dá um inglês diferente, não. O que muda? A experiência que o aluno vai ter com você. Não é? Então, olha só. Amanhã a gente vai falar sobre a experiência e educação. E o que elas têm a ver, certo? Porque a gente não escuta isso em quase lugar nenhum. Você escuta experiência do usuário, e daí eu lembro que eu conversei uma vez. Sabe quando você quer comprar uma coisa na loja, o botão, você fica clicando no botão deletar, achando que é o pôr no carrinho? Daí você fica bravo, porque, ai, nossa, negócio mal feito. Experiência? Você vai voltar a comprar nessa loja? Você está feliz comprando nessa loja? A tua experiência de compra nessa loja foi feliz, foi agradável em todos os momentos? Não, teve aquele momento que aquele botãozinho me irritou um monte. Então, a experiência conta muito, inclusive no aprendizado. E o que isso significa? A gente vai conversar disso amanhã. Mas significa que não é a entrega de conteúdo, mas é o planejamento de todo o aprendizado que esse aluno vai ter. Desde o momento que ele entra na sala de aula, seja virtual, seja presencial, o que ele vai viver lá, o que ele vai ver, o que ele vai fazer, o que ele vai sentir, o que ele vai aprender e o que ele vai pensar. É muito mais profundo do que pegar um PDF e cobrir esse PDF com o aluno. Ok? E a diferença é gigante. É gigante. Certo? Então, pessoal, teaserzinho para amanhã. Amanhã a gente vai entrar em mais detalhes. Ok, Lili, quero saber mais dessa história de experiência na educação. Como assim? Experiência com satisfeito o aluno tá numa universidade? Se ele gostou do serviço de atendimento, do saque da universidade quando ele foi fazer uma pergunta? É isso, né?
Não, é a experiência em sala de aula, experiência de aprendizado desse aluno. Ok? Pessoal, quem perdeu o comecinho da live, volta aí, ela vai estar disponível no meu feed, também vou colocar ela no canal do YouTube, ok? Fez sentido isso que a gente conversou aqui? Sobre a gente estar vivendo na era da experiência, sobre como a experiência diferencia a gente? Vocês estavam quietinhos hoje, não sei se vocês estão almoçando. Ou se é sexta-feira, né, pessoal? Sexta-feira, às vezes, tem esse efeito soporífico na gente, né? Ká, você tá aí, né? A Ká fez Beyond the Box. Então, essa questão do além, né? Do além. Do que o aluno, lembram do que eu falei? Do que o aluno pensa, sente, aprende, faz, vê durante a aula, experiencia. Isso é o que ele vai lembrar. Né? Sextou, Diego. Micheline having lunch. Então, pessoal, amanhã, 4 coisas para vocês incorporarem já amanhã. Se vocês estiverem dando aula sábado à tarde, vocês sábado à tarde já podem incorporar, tá? 4 coisas que vocês podem começar a incorporar já nas suas aulas e que vão começar a fazer você parar para pensar justamente nisso. Gente, eu tô aqui preparando aula, gastando um tempão preparando material, gastando um tempão procurando, baixando coisa na internet. O aluno às vezes vai super rápido, às vezes não vai, às vezes eu tenho que preparar uma aula diferente para cada aluno, gasto um tempão com isso, não sei usar a mesma coisa para pessoas diferentes, não sei para níveis diferentes. Como que eu posso fazer o aluno se engajar mais, como que o aluno pode se conectar mais com a aula, ter mais interesse, a gente vai conversar sobre isso amanhã, tá? Então quem ainda não está inscrito no workshop, corre lá no link que está na minha bio, se inscreve e a gente se vê amanhã às 10. Combinado? E turma nova da Beyond the Box abrindo logo em seguida para a hora do almoço. Show? Pessoal, brigadão pela companhia. Nos vemos amanhã, então. Tchau, tchau.